Rivalidade é quando a vida do outro está entrelaçada, ligada com a sua vida e também importa na sua vida. Isso pode se definir uma rivalidade do futebol e que envolve vários fatores, não só dentro de campo, mas fatores extra-campo, como aspectos políticos, culturais e até mesmo religiosos. E aí pessoal, tudo bem? Mais ou menos. Como vocês viram no meu Instagram, fiz uma enquete sobre o tema para os próximos vídeos. Coloquei alguns temas como lista, top 10, curiosidades e rivalidade. E muitos acabaram votando em lista. É mesmo? Então, como a maioria votou em listas, então nesse vídeo iremos ver as maiores rivalidades que existem no mundo do futebol. Mas eu não vou fazer só top 10. Oi? Vou fazer um top 15 rivalidades que existem no mundo do futebol. Porra! Tudo isso? E só lembrando, essa lista está de acordo com o jornal The Mirror da Inglaterra, uma marca da Espanha. Eu desconfio. E claro, também de acordo com a minha opinião. Tá bom. Mas se você não concorda com isso, você pode colocar nos comentários a opinião de vocês, que irei ver com certeza. Então, bora pro vídeo. Ah, vamos nessa. 15ª posição. Ajax versus Feyenoord, Der Klassiker. Começando essa lista na Holanda, ou Países Baixos. E vamos falar da rivalidade entre dois gigantes do futebol europeu, Ajax e Feyenoord. Essa rivalidade se deriva principalmente por causa de uma disputa de cidades. É mesmo, é? De um lado temos a capital da Holanda, Amsterdã, onde fica o Ajax. E no outro lado, a cidade de Rotterdam, onde fica o Feyenoord. Enquanto a capital é conhecida pelo seu aspecto cultural e turístico, Rotterdam é conhecido como cidade de trabalho, principalmente porque teve que se reerguer após o bombardeamento que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Existe uma frase lá em Rotterdam, que é assim: enquanto Amsterdã sonha, Rotterdam trabalha. Fazer o quê? Infelizmente, assim como em todos os clássicos que existem ao redor do mundo, esse também foi marcado por eventos de violência. O mais famoso ficou conhecido como a Batalha de Berwervik, em que ocorreu nessa cidade em 1997, em que grupos das torcidas organizadas de ambos os clubes brigaram e o torcedor do Ajax acabou falecendo por causa das pancadas que recebeu. 14ª posição. Olympique de Marseille vs Paris Saint-Germain, Le Classique. Saindo da Holanda e agora indo para a França. Você acha que o PSG é o maior da França? É claro. Se você acha isso, você está errado. Errou feio, errou rude. Mesmo com domínio nacional nos últimos anos, para muitos, o maior da França é o Olympique de Marseille e não o time parisiense. Esse clássico, também conhecido como Le Classique, mexe muito com o cenário do futebol francês. Os motivos para essa rivalidade pegar fogo são muitos. Primeiro, por causa da galeria de troféus de ambos os clubes, que possuem vários títulos. E por isso sempre brigam para ver quem é o mais dominante no cenário nacional e também continental. E também o fato de que a relação das torcidas não é nada amistosa. Tanto que nos últimos anos, esse clássico se tornou um dos mais polêmicos no cenário europeu. E quase sempre a partida termina em confusão. E isso inclui a prisão dos torcedores e também a tensão entre os jogadores dentro de campo. Ou seja, os jogadores das duas equipes levam o clássico muito a sério. Coisa tão séria que em 95, em uma partida entre os dois, terminou em 146 prisões de torcedores e 9 policiais feridos. Em 2020, uma partida terminou com 5 expulsões, incluindo o Neymar, pelo fato de um jogador do Marseille ter sido acusado de racismo para cima do craque brasileiro e ele revidou. 13ª posição, Porto e Benfica, o clássico. Agora indo para a terra dos gajos. E quando se fala em rivalidade portuguesa, não tem como mencionar o clássico entre Benfica e Porto. O Benfica foi fundado em 28 de fevereiro de 1904, Porto fundado em 28 de setembro de 1893. Mas essa rivalidade somente começou a crescer nos anos 30. Ambos os clubes são oriundos das duas maiores cidades de Portugal, Lisboa e Porto, e refletem da maneira mais pura a importância que cada um tem no país, tanto economicamente quanto culturalmente. Em campo, é a disputa de quem é o melhor e quem é o maior, se são os aficionados do Porto ou de Lisboa. Ou seja, é o norte contra o sul. Norte, Porto, Lisboa, Sul. Em mais de 100 anos de história, ambos os clubes travam disputas acirradas em busca do topo de Portugal. Sabia não? 12ª posição. Inter de Milão e Milan, Derby della Madonnina. Agora vamos para a Itália, Você parece burro! para o Calcio, ou Campeonato Italiano, onde na cidade de Milão há dois gigantes, Milan e Internazionale, ou Inter de Milão, e tem proporções não só nacionais, mas internacionais, e é de longe um dos maiores clássicos do Campeonato Italiano. O nome Derby della Madonnina faz referência a Madonna, que significa Virgem Maria ou Nossa Senhora em italiano. E ficou esse nome porque no topo do alto do Duomo, que é o ponto turístico da cidade, há uma estátua da Madonnina. O Milan foi fundado em 3 de dezembro de 1899 por ingleses e suíços, mas mesmo
mesmo comandado por estrangeiros, não permitia atletas de outras nacionalidades. A Internazionale foi fundada em 9 de março de 1908, e diferente dos rossoneri, vermelho e preto do Milan, os nerazzurri, que é Inter de Milão, azul ou preto, começaram a acolher os atletas rejeitados pelo seu rival, o que deixou os sócios do Milan muito revoltados. Da minha cabeça. E a partir daí a rivalidade nasceu e só aumentou. Décima primeira posição, Estrela Vermelha versus Partizan, o derby eterno. Agora vamos para a Sérvia, em que lá possui uma rivalidade bem intensa entre o Estrela Vermelha e Partizan Belgrado, em que ambos os clubes foram fundados durante a Segunda Guerra Mundial, o que também impactou muito o país. O Estrela Vermelha foi fundado em 4 de março de 1945 e o Partizan em 4 de outubro do mesmo ano. A origem da Estrela Vermelha é ligada a um grupo chamado Aliança Unida da Juventude Antifascista e é promovido pela polícia, enquanto o Partizan teve origem do exército comunista e é promovido pelo exército. Para a curiosidade, eu já fiz um vídeo falando mais em detalhes sobre essa rivalidade e também com os clubes croatas. E para quem quiser ver esse vídeo, é só clicar no card que está aparecendo agora na tela e também vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo, ok? Então é só ir lá, termina de ver esse vídeo, depois vão lá ver esse vídeo aí, beleza? Nessa posição, Borussia Dortmund versus Schalke 04, Revier Derby. Se você acha que a maior rivalidade na Alemanha é entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, você está errado. Mas calma, vou explicar agora. Ufa! Bayern e Borussia é mais para ver quem é mais dominante em território nacional e continental, e o Bayern está dando luz à frente do time de Dortmund. Mas a rivalidade em que existe no território alemão é entre Borussia Dortmund e Schalke 04, em que possuem elementos religiosos e políticos bem fortes. Ele é conhecido como o Derby do Vale do Ruhr e é considerado a mãe de todos os derbys alemães. O Schalke foi fundado em 4 de maio de 1904 em Gelsenkirchen, no populoso Vale do Ruhr, por um grupo de jovens protestantes, enquanto Borussia foi fundado em 19 de dezembro de 1909 em Dortmund por um grupo de cristãos que estavam insatisfeitos com o time de padres locais. Um outro fator que acirrou ainda mais essa rivalidade foi a Segunda Guerra Mundial, em que naquela época o Schalke dominava a Alemanha e, por ser muito popular, foi utilizado por Adolf Hitler para espalhar o seu nacionalismo. E por causa disso, a imagem do clube ficou fortemente vinculada ao partido do nazismo, algo que perdura até hoje. O Borussia foi na contramão desse movimento, por causa disso sofreu durante os anos de guerra, em que diversos dirigentes foram fuzilados por serem contrários ao movimento. Inclusive, recentemente, eles ridicularizaram o nazismo com o lema: futebol e nazismo simplesmente não se encaixam, em protesto do avanço da extrema-direita no país. E essa posição política durante esse período acirrou ainda mais essa rivalidade. A rivalidade entre ambas as equipes é tão grande que na loja oficial do Borussia não vendem camisetas com o número 4, que está no nome do rival. E também é proibido usar azul em Dortmund em dias de derby. Nona posição, Grêmio Internacional, Grenal. Achou que não teria uma rivalidade brasileira aqui na lista? Bom, está aí, só tinha que ser o Grenal. A revista 442 da Inglaterra colocou o Grenal entre as principais rivalidades do mundo. Mas por que essa rivalidade? Não sei! A questão é mais histórica e é um dos motivos em que a política do bipartidarismo sempre existiu e sempre foi extremada no Estado, desde a independência. Legalista e farroupilha, republicanos e federalistas, entre outros. Isso foi levado para o futebol. De um lado, temos o lado azul, que é o Grêmio, e do outro lado vermelho, que é o Internacional. E sempre que há um Grenal, a cidade de Porto Alegre para. Infelizmente já houveram vários confrontos entre torcedores dos dois clubes e também entre jogadores, como o Grenal, que ocorreu na Libertadores de 2020, na fase de grupos, onde vários jogadores de ambos os lados foram expulsos. E lá em Porto Alegre a questão é a seguinte: você pode não gostar de futebol, mas ou você é de um lado ou você é de outro. Não tem esse negócio de você ficar em cima do muro. Sempre vai ter isso. E é por isso que essa rivalidade lá é tão grande e é tão intensa e também violenta. Oitava posição, Liverpool versus Manchester United, The Northwest Derby. Partindo para a terra da rainha, quer dizer,
agora terra do rei. Existem várias rivalidades na Inglaterra. Liverpool versus Everton, Manchester City United, Arsenal e Tottenham, Chelsea e Arsenal, entre outros. Mas nada supera o North West Derby, entre os dois maiores do país, Liverpool e Manchester United, que também é conhecido como a rivalidade mais amarga do país. A rivalidade em si começou mais entre as cidades de Liverpool e Manchester e teve origem ainda na Revolução Industrial. Senta que lá vem a história. No fim do século XIX, comerciantes de Manchester ficaram revoltados pelos altos impostos cobrados pelo porto de Liverpool, em que, em resposta, construíram o Canal de Manchester, o que prejudicou demais a economia de Liverpool e de seus trabalhadores. E aí começou a rivalidade antes do futebol. E claro, com a fundação de ambos os clubes, acabou indo para o futebol. O Liverpool foi fundado em 3 de junho de 1892 e o Manchester United em 5 de março de 1878. Todo esse contexto histórico acabou chegando nos campos de Anfield, estádio do Liverpool, e Old Trafford, estádio do United. Cada vez mais, o propósito de ambos era, além de ser o maior do país, destronar os clubes de Londres e ser o melhor que o seu rival, tanto nos confrontos quanto nos títulos conquistados. Sétima posição, Roma versus Lazio, Derby della Capitale. Voltando para a Itália, mas agora para a capital Roma, em que na capital existem dois grandes futebol italiano, Roma e Lazio, em que representa uma das maiores variedades do futebol no país e no mundo. A Lazio foi fundada em 9 de janeiro de 1900, em que é o nome da região central da província, e acabou sendo o primeiro time da capital. Legal! A Roma foi fundada em 7 de junho de 1927, em que foi a união dos times Alba, Fortitudo e Romano. O motivo de eles terem se juntado era fazer frente aos gigantes do norte do país, que é a Juventus, a Inter de Milão e o Milan. E tudo isso foi um desejo de Benito Mussolini. Mas nesse caso a Lazio acabou rejeitando essa junção dos clubes na capital, o que o Partido Fascista acabou aceitando isso. Mas por causa de tudo isso, a Roma passou a ser o principal clube da cidade e acabou aumentando mais ainda os torcedores após a unificação, o que acabou enfraquecendo a Lazio e perdeu os holofotes na cidade. Durante várias décadas, a tendência era que o coração da cidade de Roma era a Roma, enquanto a província da cidade, que era mais pobre, tinha mais torcedores da Lazio. E é um dos motivos da rivalidade ser muito intensa, o fato dessa disputa territorial. O antagonismo entre os dois clubes se traduz na filosofia, cores e símbolos. No lado da Roma, o amarelo representa o Vaticano, o vermelho o Império Romano e a loba é o símbolo da fundação da capital. Já no lado da Lazio, o azul é similar à bandeira da Grécia, o azul celeste, e a águia como símbolo que representa o animal sagrado de Júpiter. Mas essa águia, para muitos, há uma conotação fascista, além do clube apoiar a extrema-direita, e que acabou sendo o clube de Mussolini, o que já causou várias tensões entre os torcedores de ambos os clubes. E também o fato de que a torcida da Lazio tem um histórico de ser fascista, racista e até nazista. Não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Sexta posição, Nacional versus Peñarol, o clássico do futebol uruguaio. Saindo da Europa e agora indo para a América do Sul, mais especificamente no Uruguai, em que na capital Montevidéu há uma rivalidade que é considerada a mais antiga fora das Ilhas Britânicas, que é entre Nacional e Peñarol. E essa rivalidade nasceu em torno de dois fatores super importantes: a localização dos clubes e a nacionalidade de seus integrantes. O Peñarol é o mais antigo, que foi fundado em 28 de setembro de 1891, em que originalmente foi conhecido como Central Uruguay Railway Cricket Club, ou CURCC, e foi formado pela classe ferroviária de Montevidéu, e é predominantemente fundado por ingleses. Em 1914, o clube mudou o nome para Peñarol, por causa do bairro onde foi formado. Fica nos arredores de Montevidéu. 8 anos depois, no dia 14 de maio de 1899, foi fundado o Nacional, por um grupo de estudantes nacionalistas uruguaios, com a intenção de difundir o futebol entre os uruguaios e fazer frente aos estrangeiros que praticavam o esporte em suas terras, em que isso fez com que vários imigrantes ingleses e italianos preferirem apoiar o Peñarol. Enquanto o Peñarol foi criado nos arredores da capital, o Nacional se formou na região central da cidade, e com tudo isso a rivalidade só aumentou e perdura até hoje, e mistura paixão, fanatismo e história, infelizmente a violência entre os torcedores. É só isso. Quinta posição, Galatasaray versus Fenerbahçe, derby intercontinental. Voltando para a Europa, vamos para um país onde o nível de paixão e fanatismo é de um patamar muito alto e que faz parte da vida deles, que é a Turquia. Mesmo com o trio de ferro na Turquia sendo Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas, em que os três possuem rivalidades entre si, nada supera a rivalidade entre Galatasaray e Fenerbahçe. Primeiro se dá pelas origens, em que o Galatasaray foi fundado em um bairro de Gálata, que é mais elitizado, enquanto o Fenerbahçe foi fundado no bairro do mesmo nome e possui uma origem mais humilde, ou seja, conhecido como Clube do Povo. E um outro
fator é a questão da localização, em que o Galatasaray fica na parte europeia do país, enquanto o Fenerbahçe fica na parte asiática do país, o que aumenta ainda mais a rivalidade. Eu também fiz um vídeo sobre essa rivalidade explicando com mais detalhes. É só clicar no card que está aparecendo agora na tela e também deixei o link no vídeo da descrição. Quarta posição, Al-Ahly Zamalek, Derby do Cairo. Indo para a África, mais especificamente para o Egito. Falar de uma rivalidade muito forte e intensa na capital, Cairo, entre Al-Ahly e Zamalek. O Al-Ahly foi fundado em 1907, em resposta à ocupação britânica naquela época, que é o século XX. E era um clube mais o povo, das massas, e tinha uma questão do nacionalismo muito forte. E claro, não permitia jogadores de outras nacionalidades do clube. Já o Zamalek foi fundado em 1911 e possui uma origem mais elitizada, que vinha mais da aristocracia e compactuava com o Império Britânico. Além disso, desde os primórdios do Campeonato Nacional, começou também a briga para ver quem era o maior no cenário nacional e continental. Eu também já fiz um vídeo explicando mais detalhes sobre essa rivalidade, só clicar no card acima ou no link do vídeo que está na descrição. Pô, cara, de novo! Terceiro lugar, Celtic vs Rangers, Old Firm Derby. Voltando agora para a Europa, mais especificamente para a Escócia, para a capital Glasgow. A capital da Escócia é Edimburgo, tá bom? Tá bom. Em Edimburgo existe também as suas rivalidades entre os times da capital, mas nada supera a rivalidade entre os dois grandes do país que ficam em Glasgow, que é o Celtic e o Rangers. O Celtic foi fundado em 1888 e possui origem irlandesa por causa dos irlandeses que fugiram do país por causa da Grande Fome. E também possui origem na classe operária da região e possui raízes de movimentos trabalhistas e ideologia esquerdista, além de defender a independência da Escócia no Reino Unido, e possui também origem católica. No outro lado temos o Rangers, fundado em 1872 e possui uma origem mais elitizada e também possui origens de princípios monarquistas na defesa da permanência da Escócia no Reino Unido e defende a coroa britânica. Além disso, possui uma ideologia mais voltada para a direita e também possui uma origem protestante. Uma rivalidade assim simplesmente se tornou super intensa e está explicado em detalhes em um vídeo que eu também fiz sobre essa rivalidade. É só clicar no card acima ou no link que está na descrição do vídeo. Segunda posição, Real Madrid versus Barcelona, El Clásico. Ao falar em rivalidade na Europa, mesmo que a pessoa não goste de futebol, conhece essa rivalidade, em que por vários anos era o jogo do ano, principalmente quando Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estavam em campo, e quando de um lado tinha Pep Guardiola e do outro José Mourinho. Estou falando, é claro, de Real Madrid e Barcelona. Mas por que dessa rivalidade? O motivo é simples. De um lado temos o Barcelona, fundado em 1899, na Catalunha, que é uma região separatista da Espanha, e é o maior divulgador da causa catalã, que é a independência da região, do idioma, da cultura e do povo. E do outro lado temos o gigante Real Madrid, fundado em 1902, que fica em Madrid, na parte espanhola, que é contra a independência da Catalunha e também com laços estritos do franquismo no governo do país e do nacionalismo espanhol, ou seja, totalmente contrário do rival. Isso não é apenas um clássico, mas também um jogo político que mexe muito o extracampo e, claro, um evento mundial. Primeira posição, River Plate, Boca Juniors. Super clássico. Para encerrar a lista, temos um clássico que simplesmente merece estar na primeira posição. Um clássico que excede a paixão, que excede o fanatismo e que para literalmente o país. E que dominaram nos últimos anos o futebol da América do Sul. E que recentemente, em 2018, decidiu uma final de Libertadores em Madrid, no Santiago Bernabéu. E é claro que estou falando de River Plate e Boca Juniors. Ambos os clubes foram fundados no mesmo bairro, o River Plate fundado em 1901 e o Boca em 1905. E pelo fato de terem sido fundados no mesmo bairro, que é o bairro de La Boca, essa tensão já aumentou. Mas no final, foi o Boca Juniors que ficou por lá, após anos brigando com o River. Teve que ir para um outro bairro, que foi o bairro de Núñez. Enquanto o Boca ficou no bairro de La Boca, que é um bairro mais humilde e da classe operária, o bairro de Núñez é um bairro mais nobre, mais elitizado, e com isso ficou o duelo entre povo, Boca Juniors, e elite, River Plate. Todos esses fatores só fez com que só aumentasse a rivalidade e sempre a confusão entre torcedores de ambos os clubes e também entre jogadores, que chegou a paralisar partidas por causa desses embates. E eu também fiz um vídeo sobre essa rivalidade explicando com mais detalhes. É só clicar no card ou no link que está na descrição desse vídeo. Se eu quiser.
Então é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo, falando sobre as 15 maiores rivalidades que existem no futebol mundial. E claro, existem outras rivalidades, principalmente aqui as brasileiras. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico de uma delas, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza irei ver. Quem sabe pode ser tema para o próximo vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais, falou! Thank you.